Queridos, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 7 e 8, que nos diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Estejam assentados no nome de Jesus. A gente não precisa dizer que está nervoso, né? É normal, natural, coração gela, barriga dói, enfim, mas é o jeitão da madeira. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, né? Tempos complicados, mas nós cremos num Deus que ainda age em favor dos seus filhos. Amém? E essa mensagem, irmãos, o Senhor me deu essa mensagem num momento em que eu estava vivendo talvez um dos momentos mais complicados do meu ministério. E, por favor, me desculpe a emoção, mas quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou presbítero chorão, né, Ever? Sabe que uma das minhas qualidades, uma das minhas virtudes é chorar fácil. E, enfim, eu estou chorando. Mas, só para contar para vocês, eu estava passando num dos momentos mais difíceis do meu ministério. E um dia, aqui na igreja, eu orando ao Senhor, eu falei: Deus, como a vida da gente, né? Às vezes nós estamos voando e às vezes nós estamos tomando pancada. Mas, Senhor, que loucura é essa? O que o Senhor tem para mim? E aí o Senhor me fez lembrar. Olha, combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E aí eu não entendi muito esse texto vindo da minha mente naquele momento, porque no momento que você está querendo, tipo assim: sou contigo, meu filho, levante-se, eu sou o teu Deus. E aí vem um versículo que normalmente a gente lê aonde, irmãos? Os mais... lê no velório, irmãos. Aí eu chupando o cano. Irmãos, vem um versículo na minha mente que de vez em quando nós lê aonde? No velório. Por quê? Porque a gente normalmente lá no velório dos irmãos, a gente fala: olha, esse irmão hoje pode dizer que combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé, agora ele vai receber a coroa dele. E eu falei: Senhor, que loucura, né? Deus tem umas doideiras com a gente de vez em quando, né? Aí, dentro desse texto, irmãos, o Senhor me deu esse tema da mensagem: uma vida de sucesso. Porque Paulo, quando ele está escrevendo essa carta a Timóteo, quando ele está escrevendo esse texto, Paulo, ele estava preso, irmãos. Paulo, ele estava sob a guarda de Roma e vivendo talvez um dos seus últimos dias. Segundo o que eu dei uma estudada, provavelmente esse segundo livro de Timóteo possa ter sido a última carta a qual Paulo escreveu. Porque Paulo ali, ele já estava muito provavelmente, já a sentença de morte dele já estava decretada. Mas aí, irmãos, eu comecei a meditar em quem foi Paulo.
Irmãos, alguém próximo da sua morte, próximo de estar partindo dessa terra, uma pessoa estar presa e conseguir escrever isso de uma maneira tão abençoada, é porque esse camarada não foi qualquer um. É porque esse camarada, ele não foi qualquer um, ele não teve uma vida qualquer. Quando nós vamos olhar a vida de Saulo agora, antes, da conversão, quando nós vamos ver Saulo, como eu disse, estudando um pouquinho a respeito de quem foi esse homem chamado Saulo, nós vamos ver que muito provavelmente ele era de uma família bem-sucedida. Quando você vai estudar a questão da vida de Paulo, você vai ver, de Saulo, você vai ver que Saulo, ele teve um professor muito importante chamado Gamaliel, um rabino extremamente importante no seu tempo. O mesmo Gamaliel que, quando todo mundo estava ali fazendo um barulho contra a igreja, é o mesmo rabino que diz: olha, deixa, se não for coisa de Deus, isso aí vai acabar. É esse mesmo rabino. E Saulo, irmãos, ele era um camarada em que ele estava numa crescente dentro do seu posicionamento ali. Quando você vai ler sobre Paulo, você vai ver que ele já era um camarada que ele tinha uma certa influência no meio do povo ali, dos religiosos daquela época. Você vai ver que Paulo, ele era um fariseu, ele se descreve na palavra como um judeu, como um fariseu fervoroso. Ele descreve como ele era antes. Então, a gente pode dizer que Saulo, ele não teve uma vida qualquer, ele era um cara bem-sucedido, de uma família. Até eu li um comentarista dizendo que Paulo muito provavelmente era filho de comerciantes daquele tempo, daquela cidade de Tarso. Ricardo, mas por que você está falando isso? Porque, queridos, Paulo, ele poderia ter sido um cara muito bem sucedido dentro da religião dele. Dentro do judaísmo, Paulo poderia ser um cara sensacional, tipo assim, chegar a rabino só que num determinado ponto, Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento a vida dele muda. A partir daquele momento a vida de Paulo muda. Irmãos, e se nós formos olhar assim, bem a grosso modo, nós vamos ver que a influência do apóstolo Paulo no Novo Testamento, na igreja, ela é imensa. Se você for ler o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. As cartas paulinas. Legal, Ricardo, bacana. Até agora não entendi o que você irmãos, para nós alcançarmos uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida de sucesso, algumas coisas precisam acontecer com você. Até porque o sucesso para nós hoje, quando a gente fala em sucesso, a gente já quer falar a respeito, por exemplo, dos TikTokers, dos YouTubers, pessoas que estão ganhando milhares e milhões de reais na internet, com conteúdo digital. Irmãos, eu não estou aqui falando que está errado, que está certo, não é isso que eu estou querendo dizer. É que quando a gente fala em sucesso, normalmente já remete isso para a nossa cabeça. Um camarada que é bem sucedido, um camarada que está ganhando dinheiro, um camarada que está prosperando, um camarada que está crescendo. Normalmente, quando a gente fala em sucesso, a gente já pensa nisso, não é verdade? Normalmente, quando a gente fala em sucesso, a gente lembra do quê? A gente lembra dos cantores famosos, das pessoas que estão fazendo seus shows lotados. Aí a gente já se lembra, nós que somos do meio evangélico, a gente já se lembra dos grandes pregadores, aqueles homens que arrastam multidões. A gente começa a se lembrar dessas pessoas quando a gente pensa em sucesso. Mas sucesso, irmãos, isso faz parte do sucesso.
Mas não é único e simplesmente dizer que essa pessoa teve um sucesso, ou que essa pessoa é bem-sucedida. Porque eu estava dando uma olhada no dicionário a respeito do que significa a palavra sucesso. E o sucesso, ele tem algumas referências. Por exemplo, uma delas é um acontecimento favorável. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo rápido para vocês entenderem o que eu quero dizer. A pessoa, ela propõe no seu coração de comprar um carro, trocar de carro, e ele começa a olhar os carros, e ele começa a ver os modelos aos quais ele acha bacana. Aí ele começa a analisar o bolso, né? Porque também tem que fazer a análise do bolso para ver se o bolso se vai caber no bolso. Não adianta a gente querer uma Ferrari e não conseguir pagar o IPVA da Ferrari. Vocês estão me entendendo? Às vezes o camarada trabalha a vida inteira para juntar o dinheiro da Ferrari. Só que aí quando chega no começo do ano, ele tem que vender a Ferrari. Por quê? Porque ele não tem o dinheiro para pagar o IPVA da Ferrari. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, essa pessoa, ela analisa todas as circunstâncias e vê o pró, o contra. Aí ele olha o modelo do carro e fala: poxa, esse aqui cabe no meu bolso, esse é bacana. Ele vai lá, faz o negócio, deu certo. O que ele obteve, gente? Sucesso. Vocês percebem que sucesso não é única e simplesmente, eu estou aqui cantando, e se eu cantar, vocês vão ver que eu sou um sucesso mesmo. Não pegaram a piada. Mas assim, então o que eu quero trazer para vocês nessa noite, dentro dessa questão de uma vida de sucesso, é que sucesso, irmãos, nem sempre é ganhar muito dinheiro, que ter sucesso nem sempre é ser bem sucedido, ter sucesso nem sempre é arrastar multidões, mas ter uma vida de sucesso é você poder chegar lá na frente. Eu espero realmente que nós não cheguemos a essa situação. Eu espero realmente que na nossa vez a trombeta toque. Amém? Né? Porque Paulo estava morrendo. Ele disse essas frases quando ele estava morrendo. Eu espero que você não consiga dizer essa frase. Citar: eu combati o bom combate, porque não vai dar tempo. Eu espero que não dê tempo para você dizer essa frase, porque aí a trombeta toca antes e nós vamos tudo para a glória e vamos viver uma vida abençoada e eterna com Deus. Mas se por um acaso não der tempo, eu espero que você consiga dizer como Paulo disse, né? Que você tenha sucesso na sua trajetória. E para isso, queridos, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessa questão do sucesso. Como é que a gente consegue ter sucesso? Lembrando que sucesso é um acontecimento favorável, é um resultado feliz, é ter êxito em alguma coisa. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vejo para que a pessoa tenha sucesso é que essa pessoa, ela esteja bem preparada. Olha o que diz Atos 22, verso 3. Olha o que Paulo diz a respeito de si, gente. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Coloca para mim aí, Henrique, Filipenses capítulo 3, o verso 4 e o 5. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, por que eu separei esses versículos com relação à questão de preparação? Irmãos, lembra no comecinho que eu falei para vocês? Paulo não era um qualquer um não, irmãos.
Quando Saulo tem um encontro com Jesus e ele se converte ao Senhor Jesus, ali estava se convertendo, não era um qualquer não, irmãos. Era um camarada bem instruído na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Saulo, ele perseguia a igreja de tal forma que ele pedia cartas ao sumo sacerdote para que ele pudesse ir nas cidades perseguir os cristãos. A capacidade de conhecimento de Paulo, irmãos, era imensa, era grande. Então, o que eu entendo com isso é que sucesso você não se alcança de qualquer jeito. Você, meu irmão, não vai conseguir alcançar sucesso de qualquer jeito. Se você não se preparar, se você não buscar ao Senhor, se você não se preparar para a sua vida, se você não se preparar para as suas conquistas, eu sinto muito em te dizer, nem sempre você vai ter sucesso. De vez em quando vai ter uns lampejos aí de alguma coisa boa, mas na grande maioria das vezes a gente vai ficar só patinando. Por quê? Porque a gente não se prepara para alcançar algumas coisas maiores. Infelizmente, irmãos, a grande maioria das pessoas, e no meio cristão tem muito disso, Deus vai preparar. E eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio que Deus vai realmente, que Deus prepara o melhor para nós. Eu creio muito que Deus age sempre no impossível nas nossas vidas. Mas em determinadas áreas, Deus não vai, tipo assim, algumas coisas não vão acontecer porque você não vai estar preparado. O presbítero Everson, citou os nossos candidatos ao presbitério, e que eu já estou chamando de presbitão, porque são uns presbitão mesmo, são grandão. Mas para que eles pudessem chegar nesse ponto, irmãos, eu falo isso porque eu também passei por essa experiência. O presbítero Pedro passou, o presbítero Everson passou. Para a gente chegar a esse ponto, a gente vai passando por algumas etapas e vai se preparando para aquilo. Não é a gente tropeça, cai e virou presbítero. Não é algo que acontece do nada. Há todo um processo, há todo um período, há todo um momento, há toda uma questão em que você vai sendo preparado. Muitas pessoas acham que para se chegar a alguns lugares vai ser de qualquer jeito. E não é, irmãos. Ricardo, mas o que eu faço? Busque. Seja curioso. Estude. Estou citando aqui a questão do presbitério, que foi citado hoje, Um pregou na quinta, outro vai pregar na próxima quinta. Presbitão? Mas a gente pode aplicar isso para várias áreas da nossa vida, queridos. Por exemplo, você quer prosperar no seu emprego? O que você está fazendo para prosperar lá? Você já buscou saber pelo menos quais são as etapas que você precisa passar para você chegar a um outro nível lá dentro? Na igreja, se você deseja ser um ministro, se você deseja ser um diácono, se você deseja ser um líder, um cantor, um músico, o que você tem feito para alcançar essa posição? É a mesma coisa me dar um violão. Você acha que eu vou tocar que nem o Rafa? Não, quer dizer, eu não vou tocar. Não é nem que nem o Rafa, não vou nem tocar. Eu vou fazer uma barulheira danada. Mas por quê? Porque eles se preparam. Então, ontem, se eu não me engano, eles estavam ensaiando. Não é isso? O Ministério de Louvor ontem estava ensaiando. Eles se preparam, eles buscam, eles correm atrás. E você, meu irmão? O que você tem feito para ter sucesso? O que você tem feito para alcançar o sucesso na sua vida?
Qual é a preparação que você tem tido? Ai, cara, isso aí é meio doido. Jesus, se ele quiser, ele faz. Realmente, se ele quiser operar o impossível, vai operar o impossível. Mas olha o que ele diz para nós em Lucas capítulo 14, do 25 ao 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai e a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele longe e pedirá um acordo de paz? Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, se nós formos analisar alguns versículos desse trecho que eu li, Jesus está falando a respeito de preparação. Ele diz ali, qual é o homem que começa a construir uma torre e não senta primeiro para fazer os cálculos, para saber se ele vai conseguir terminar? Porque de repente essa torre vai ficar para o meio do caminho e as pessoas vão zombar dele. O outro exemplo que Jesus cita é o exemplo do rei, que vai sair a uma guerra e ele começa a avaliar: peraí, eu tenho 10.000 homens, mas o outro rei tem 20.000. Será que eu vou conseguir enfrentar os 20.000 com 10.000? Não, peraí, eu acho melhor eu fazer uma aliança com ele. Isso fala, irmãos, a respeito de planejamento, isso fala a respeito de preparação. Se prepare, busque conhecimento, entenda, tenha alvos, tenha objetivos. Você está pronto para chegar nesse local, a esse ponto, a esse objetivo? Às vezes não. E aí o que falta? O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar se preparar. Por quê? Porque algumas vezes, meus queridos, a falta de preparo, ela pode trazer consequências. Não é isso que Jesus falou ali? O homem vai construir a torre até pela metade e não vai sair daquele ponto. Aí as pessoas vão passar e vão zombar dele. Isso é uma consequência, irmão. Você não vai conseguir terminar o trabalho, né? É o que Jesus está querendo dizer aqui. O rei, se ele for guerrear com menos soldados, se não for dentro da vontade de Deus, usando a lógica, 10.000 é menor que 20.000. Normalmente quem ganharia a guerra? O que tem 20.000 ou o que tem 10.000? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, se nós não nos prepararmos, essa falta de preparo pode trazer consequências. E infelizmente, muitos se frustram. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente dentro da igreja frustrada. Tem muita gente dentro da igreja que não está feliz. Por quê? Porque lhe faltou planejamento, lhe faltou preparação. E aí a gente fala, tipo assim: não, Deus vai agir, Deus vai abençoar, Deus vai trazer o melhor, Deus vai fazer o melhor. Mas Deus vai fazer o melhor dentro das suas capacidades. Você consegue entender isso? Então, meu querido, você quer ter uma vida de sucesso, não fica parado olhando para o tempo, não. Vai para cima. Vai se preparar. Entendeu? Vai buscar, vai ser discípulo de alguém, como Paulo foi de Gamaliel. Você quer crescer em alguma área? Você quer ser um bom engenheiro? Vai fazer engenharia. Porque senão você vai ser um desenhista que nem eu sou, sabe desenhar casinha.
né? Eu aprendi a desenhar a casinha na escola, a casinha que eu sei desenhar até hoje, né? Os quadradinhos, o triangulinho, né? E aí faz um redondinho. E esse é o desenho da casinha do engenheiro Ricardo. Irmãos, e eu quase reprovei em educação artística uma vez, vocês acreditam? Quase que eu fiz o impossível, né? Porque, irmãos, eu sou muito ruim de desenho. Vocês estão entendendo ou não? Você quer crescer, você quer ter sucesso, você quer ser uma pessoa, ter uma vida de sucesso. E aqui eu não estou dizendo única e exclusivamente de dinheiro, tá certo? Talvez uma coisa que eu preciso deixar claro para a igreja, o que eu quero ministrar nessa noite, não é dinheiro, eu não quero que você tenha dinheiro, mas eu quero que você tenha felicidade. Eu quero que você tenha prazer em viver. Eu quero que você tenha como, eu disse aqui que um do que significa sucesso é o resultado feliz. É isso que eu quero para você, amém? Então, se você quer ter sucesso, se você quer chegar a algum lugar, se prepare para que você não seja frustrado, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento? Irmãos, para se ter sucesso também, isso aqui vai pegar, isso aqui, eu sei que vai dar um BOzinho assim, santo, mas para que você tenha sucesso, algumas vezes você vai ter que se desapegar. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, o verso 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas, elas não conseguem ter sucesso porque elas ainda estão extremamente apegadas a coisas, a pessoas, ao passado, a determinadas circunstâncias. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser apegado. A única pessoa que você pode ser apegado sem restrições é a Jesus. Você tem que ser, andar, falar: Jesus, estou indo, vem, me dá a mão que eu vou. Não, vamos comigo. Jesus, olha, eu preciso do Senhor aqui do meu lado. Não larga Ele em momento algum. Esse você tem que ser apegado, irmãos. Mas, quantas pessoas não estão apegadas ao seu passado? Eu li uma frase, eu achei essa frase muito interessante. Ela diz o seguinte: quem remói o passado não tem visão de futuro. Olha que frase interessante. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui, ó, papo de pregador. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei a maneira que está a sua vida. Eu não sei como é que você está, se você está feliz, se você está triste. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está neste lugar para anular o teu passado e fazer do teu futuro um futuro abençoado. Só que aí a gente vai: não, irmão, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe, você não faz ideia do que eu já passei na vida. Eu não faço mesmo, irmão. Só que você também não sabe o que eu já passei. E aí nós vamos ficar nessa briga aqui eterna. Então vamos fazer o seguinte: esquece o que você viu, que eu vou esquecer o que eu vivi no passado. Por quê? Porque Deus tem algo muito maior lá na frente, irmãos. E a gente às vezes fica arrastando as coisas que vêm lá de trás. O sucesso, essa questão de você prosperar, essa questão de você crescer, muitas vezes você vai ter que deixar o passado para trás. Que isso, irmão? Irmãos. Irmão, sabe por que muitos casais não conseguem ser felizes? Agora deixa eu puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho, né?
do nosso curso aí do Casados para Sempre. Sabe por que muitos casais não conseguem ser felizes? Porque aconteceu coisas lá no passado, e essas coisas lá no passado fizeram com que eles se magoassem, eles se machucassem, e infelizmente essas feridas são arrastadas até os dias de hoje. E aí um não consegue olhar para a cara do outro, e o passado volta e meia fica sendo jogado na cara um do outro. Porque você é um abençoado, você é uma abençoada, para não falar outra coisa, né? Você não tem noção do tamanho da bênção que você é. Irmãos, eu estou ironizando, vocês sabem, né? Vocês perceberam? Você não imagina o tamanho da bênção que você foi para a minha vida. E aí, irmão, é aquele rolo, aquele pé de guerra, aquela bagunça. E aí, não... Igreja, vamos deixar o passado para trás? Vamos deixar Jesus cuidar do nosso futuro? Amém? E vamos deixar isso acontecer a partir de hoje. Como eu disse, não sei o jeito que você entrou aqui, mas eu quero que você saia daqui abençoado. Eu quero que você saia daqui extremamente cheio do poder de Deus. Eu quero que você saia daqui cheio de esperança. Amém? Irmãos, algumas pessoas não conseguem ter sucesso porque elas ficam muito presas à posição, a posses, a um status. Olha o que diz Marcos capítulo 10, o verso 21 e o 22. Olha o que diz lá. Jesus olhou para ele com amor e disse... Irmãos, esse Jesus olhou com ele por amor, mexe comigo. Porque quando esse jovem rico vem falar com Jesus, irmãos, Jesus olha para ele, talvez de uma forma diferente. Mas olha só, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, algumas vezes, para você ter uma vida de sucesso, para você ser bem-sucedido, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de cargos, de posição, de posse, de status. Não, mas eu sou o líder da facção, não sei. Irmãos, você vai ter que abrir mão. Sabe essa posição que você acha que você tem? Essa posição que você acha que você... eu sou... O pastor brinca, né? Às vezes o pastor Joel fala, o subtrote do vistreco. E às vezes a pessoa está se achando e não quer. Irmão, às vezes a pessoa não quer se dar o braço a torcer e dizer assim: não, realmente eu preciso entender o que Jesus quer realmente comigo. Irmão, tente entender o que Jesus quer realmente com você. Paulo, se nós formos olhar as cartas dele, em algumas cartas ele defende o apostolado dele. Mas a grande maioria das vezes Paulo estava fazendo o que, igreja? Paulo estava servindo. Paulo estava ministrando. Ministrar é servir. Ministrar é você entregar algo de você, é você trabalhar em prol de alguém. A gente olha para Paulo e a gente vê que Paulo mais tomou pancada do que ele foi, assim... Paulo foi mais preso do que teve festa para ele, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Então, às vezes, a gente não pode se apegar a algo que é porque eu sou não sei quem na empresa, e se eu perder esse... Não, irmão, Jesus, você precisa ter Jesus na sua vida. Disso aí você não pode se apegar, se desapegar nunca.
De Jesus você não pode desapegar nunca. Mas essas questões humanas, desapega desse trem, irmãos, para você ser feliz. E às vezes, é aqui que eu disse para vocês, que aqui nós vamos ter que, aqui vai dar um rolinho. Estou brincando. Mas às vezes você precisa se desapegar até mesmo de pessoas. Jesus falou no culto hoje. Presbítero Ricardo falou que eu posso separar do meu marido, eu posso largar da minha esposa, que está tudo certo, porque eu preciso me desapegar até mesmo de pessoas. Não estou falando isso. Como eu disse na sexta-feira no Casados para Sempre, entendam bem o que eu estou falando. Eu não estou falando isso. Quando eu falo às vezes você desapegar até mesmo de pessoas, são aquelas pessoas que estão atrapalhando o seu crescimento, são aquelas pessoas que estão atrapalhando a sua vida e não estão deixando você ter sucesso. Ricardo, mas isso é muito sério. Olha o que diz aí em Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos. Tempo com o irmão, posso quebrar o palco com o meu amigo e não. O que a gente vê aqui, irmãos, foi num determinado momento os dois não conseguiriam andar juntos mais. Não tinha mais como os dois estarem juntos. Agora eu pergunto para vocês: Paulo foi para o céu? Paulo vai estar lá junto com a gente? Lá no dia que a trombeta, que eu disse, o dia que a trombeta tocar, Paulo vai estar lá? Vai ou não vai? Vai. E Barnabé? Também. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes, para você alcançar sucesso, nem sempre é bom ter alguém que está te atrapalhando do seu lado. Escolha bem as pessoas as quais você vai colocar na sua vida, meu irmão. Escolha bem as pessoas as quais você vai caminhar junto com você, porque muitas dessas pessoas às vezes não vão querer ver o seu sucesso. Cuidado. Nossa, irmão, isso é forte. É forte mesmo, irmão. Só que eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho uma obrigação, que é falar da palavra de Deus e ensinar vocês a serem bem-sucedidos espiritualmente. Não estou falando aqui para ninguém ficar de briguinha, né? Então quer dizer que agora não vamos olhar um para a cara do outro. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Só que para caminhar do teu lado, para ser teu amigo, para você levar na tua casa, entenda isso, não é qualquer um. Eu li uma frase uma determinada vez que diz o seguinte, vou tentar reproduzir ela. As pessoas, não é que as pessoas não querem te ver felizes, bem-sucedidas. As pessoas querem te ver bem-sucedidas, desde que não seja mais do que elas. Vocês conseguem entender isso? Legal, você ser um abençoado, bacana. Agora, a partir do momento que o seu sucesso está sendo maior do que o meu, vou puxar teu tapetinho. Irmãos, cuidado com quem você coloca para andar do teu lado. Cuidado com quem você dá a mão para andar com você. Está entendendo isso, igreja? Porque muitas vezes o seu sucesso vai incomodar algumas pessoas. Nossa, isso é forte, irmão Ricardo. Irmãos, mas
Eu já falei para vocês, eu sou o menino da roça, né? Eu não sei ficar usando palavra bonita, não, irmãos. E às vezes o que eu sou obrigado a falar, eu falo mesmo. Cuidado. Cuidado com quem você chama de amigo, viu? Porque, olha, só Jesus na causa. Só que, irmãos, como a gente não pode ficar se apegando, a gente não pode ficar parado, a gente precisa o quê? Prosseguir. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 3 aí de Filipenses: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu prossigo para o alvo, eu determinei um lugar, eu quero chegar a tal ponto. Eu não sei os meninos, né? Os meninos, pastor Mateus Ambrosino, ó. Não? Irmãos, estou brincando. Pastor Everson. Fica bonito, hein? Pastor, ó. Sentiu o drama aí, né? Pastor Gilberto. Ó. Irmãos, eu sou bem sincero, eu estou muito feliz como presbítero. Eu estou muito feliz como presbítero. Meu alvo é ser um presbítero bem atuante na palavra na igreja, mas pastorado ainda não chegou no meu coração, não. Mas vamos supor, se você deseja ser pastor, vamos supor, se um dos meninos deseja ser pastor, se você que está aqui, irmão, deseja ser um presbítero, foca nisso, crie um objetivo nisso, trabalhe por esse alvo. Aonde você quer chegar, meu irmão? Aonde você quer chegar? Pastor Pedro Paulosa, né? Aonde você quer chegar, irmão? Por quê? Porque a gente muitas vezes começa as coisas sem saber onde quer chegar. Eu achei muito bacana, né? Porque hoje é dia, eu estou meio perdido, 21 hoje. Hoje é 21, olha, 21 de janeiro, estamos começando o ano, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já determinou aonde você quer chegar esse ano? O que você quer para o ano de 2024, meu irmão? Você já está trabalhando nisso ou você está preso em 2023 ainda? Irmão, 23 já passou. Deixou algumas rebarbas para o 24, deixou uns boletins, né? Tem uns boletins de 23, mas irmão, larga 23 para trás e viva 24, vai ser feliz, meu irmão. Só que aí a gente fica preso. Prossiga para o alvo, siga em frente, não pare, não fique olhando para trás. Tenha um alvo estabelecido. Agora, o nosso alvo principal tem que ser Jesus. Independente do que você planejar para fazer, irmãos, que o seu projeto maior seja Jesus, alcançar a vida eterna. Olha o que diz Marcos capítulo 8, verso do 34 ao 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Olha como isso é forte, irmãos. Quem sabe você está aí todo doido, né? Todo maluco, lutando para chegar não sei aonde. Se esse lugar que você quer chegar não te levar a Jesus, se este lugar a qual você quer chegar não tiver Jesus junto com você, cuidado. Eu quero ficar rico. Amém, irmão? Amém? Quem quer ficar rico aí? Ninguém! Então vamos fazer o seguinte: se vocês ficarem ricos, vou passar meu Pix.
Ninguém quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Ó. As pessoas... O pastor Joel fala, né? Que o maior inimigo de Deus é o dinheiro e não o diabo, né? Porque quem quer um diabinho no bolso? Ninguém quer um diabinho no bolso. Agora, dinheiro, todo mundo quer. Mas deixa eu falar para você, irmãos. Ser bem sucedido nessa terra não é pecado não, viu? Ganhar dinheiro, ser bem sucedido, ter um negócio bacana, ser um bom funcionário, ser um funcionário bem bacana na empresa, ter um bom salário na empresa, não é pecado não, viu, irmãos? Busque por isso. Ore a esse favor. Só que eu vou te falar uma coisa muito séria para você agora. Se esse dinheiro, se essa posição te levar para longe de Jesus, é melhor você morrer pobre. Tá? Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Do que adianta, irmãos? Do que adianta o camarada ralar a vida inteira nesse mundo aqui para ganhar muito dinheiro, aí do nada dá um troço na pessoa, pum, morreu e foi para o inferno? Irmãos, medite nisso. O seu principal alvo de sucesso tem que ser Jesus. Amém? E para que nós tenhamos muito sucesso, mas irmão, para você ter muito sucesso, muito, não é pouquinho não, é muito, você precisa ser totalmente dependente de Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí esse aqui é o que os crentes gostam, né? Esse aqui é o manual do crente. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom demais, né, irmão? Irmão, só que quando nós lemos o contexto desse 13, a gente vai ver o que Paulo está falando. Eu tenho contentamento em todos os momentos. Eu sei o que é passar dificuldade, sei o que é ter fartura. Irmãos, Paulo ele teve momentos bons na vida? Teve, mas Paulo passou uns perrengues nervosos, irmãos. A Bíblia nos narra que em um determinado momento, Paulo expulsou o demônio de uma mulher. Aí as pessoas falam assim, opa, fez uma coisa boa. Paulo foi parar na prisão por causa disso. Olha, irmãos. E ali na prisão ele cantava e louvava ao Senhor. Vocês conseguem entender isso ou não? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, daqui a pouco a gente já vai orar, é o seguinte: seja totalmente dependente de Deus, independente da situação, em toda e qualquer circunstância. Seja dependente de Deus. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você está vivendo o melhor dessa terra? Ricardo, estou voando. Só que eu ia usar uma frase aqui, mas uma pessoa acabou com a minha frase, irmãos. Né, dona Nicole? Eu ia falar assim: foguete não dá ré. Né? Foguete não dá ré. Que é a frase dos coaches, né? Foguete não dá ré. Vai! Aí a pessoa falou assim: não dá ré, mas explode. Eu falei: agora não dá mais, né? Aí embolou meio. Mas, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você está vivendo o melhor dessa terra. Você está a milhão nessa terra.
Amém? Glória a Deus por isso. Dependa de Deus nesse momento. Não esqueça de quem te deu o que você está tendo nesse momento. Essa prosperidade. Está vivendo um momento de prosperidade, irmão? Glória a Deus por isso. Louve e exalte o nome do Senhor. Olha, irmão, Ricardo, olha, não sei o que está acontecendo. Eu tropeço no chão, acho 50 conto. Irmão, esses dias eu vim andando na rua, né? Vim andando na rua, tropecei. Achei que era uma pedra, não, era uma nota de 50. Que bênção, irmão. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus continue prosperando a sua vida. Mas que neste momento você dependa dEle. Entenda que Ele está te colocando nesse momento para você abençoar vidas. Tá certo? Você está, show de bola, sensacional. Saiba que Deus quer abençoar vidas através de você. Mas quem sabe os momentos aos quais você está vivendo hoje não são tão bons assim. Quem sabe, só você e Jesus sabe as orações que você tem feito pela madrugada. Quem sabe, para você chegar aqui hoje foi uma luta tremenda, porque quem sabe, você já está até cansando de falar com Deus a respeito dos seus problemas. Quem sabe, você chegou aqui hoje e disse: Deus, fala comigo, porque eu estou o pó, eu estou arrebentado. Então ouça Deus falando com você nessa noite, meu irmão. Não deixe de confiar nele, principalmente nesses momentos. Sabe por quê? Porque se tem alguém que não se esquece de você em momento algum, é o Senhor Jesus. Amém? Dependa dele, confie nele. Eu não sei essa situação, essa conversa de pregador, eu não sei, é que eu não sei, mas Jesus, ele não te abandona em momento algum. Sabe, aquele momento, agora nós vamos lembrar das antigas, né, Pedro? Que lá nas antigas tinha uma música, uns diziam que era louvor e virou música sertaneja, outros dizem que era música sertaneja e virou louvor. Eu não sei, mas eu vou citar a música, o que ela diz. Lá atrás, bem lá atrás, tinha uma música que dizia o seguinte: que havia dois homens caminhando pela areia, e no momento bom tinha 2 pares de passos na areia. Então, no momento bom, o Senhor Jesus caminhava ao lado daquele homem. Olha que lindo, gente, bonito isso, né? Só que a música dizia, no decorrer dela, que as cenas foram mudando, as cenas foram passando e começou a vir cenas que eram de momentos difíceis, de momentos complicados, de momentos terríveis na vida daquele homem. E quando esse homem olha para a areia, ele já não vê mais 2 pares de rastros, ele vê apenas um par. Ou seja, apenas uma pessoa estava caminhando na areia. Então esse homem, ele vai e questiona Jesus: olha, mestre, então nos momentos que eu estava passando, que estava tudo bem, o senhor caminhava ao meu lado, mas agora que está osso, está ruim de andar, está difícil de lidar com a situação, eu estou passando o ó do borogodó, eu estou arrebentado, o senhor me abandonou, o senhor me deixou sozinho. E na música, né, isso é uma música, né? Na música, Jesus responde para esse homem: olha, quando você estava bem, eu caminhava ao seu lado,
Mas a hora que a coisa apertou, realmente eu deixei de caminhar ao seu lado, porque agora eu estou te carregando no colo. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A hora que está tudo bem, Jesus está do seu lado. Mas a hora que a coisa aperta, Ele te carrega no colo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você declara essa palavra bênção para a sua vida? Amém? Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus.